e falar um testemunho breve que aconteceu aqui, nessa posição mesmo que eu estava aqui. Eu estava certo dia na faxina aqui dos filhos de Abraão. Aí eu vim limpar essa área aqui do púlpito, né? Comecei a varrer, comecei a tirar as poeiras do móvel ali, depois passei pano. E teve um certo momento que eu parei aqui, nessa posição, e olhei para a igreja. Aí falei comigo mesmo assim no meu coração e disse: eita Senhor, quando é que eu vou estar preparado para falar aqui a tua palavra aqui para a igreja? Isso foi no sábado, eu vou chegar no sábado. A resposta do Senhor foi tão rápida que no domingo, ainda de madrugada, a pastora falou no WhatsApp, mandou uma mensagem. Eu só vim ver no outro dia. Aí tinha a mensagem dela perguntando se eu podia orar pela família. Eu digo: eita Jesus, e na hora eu fiquei nervoso, me tremi todo. Falei até com a minha esposa: eita Tainá, a pastora está perguntando se eu posso orar pela família, e agora? Mas aí vamos para frente, tem que ser, né? E graças a Deus estamos aqui, né? Para honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. E o texto que eu abordei nessa noite é o texto, a palavra é o texto de Jó, né? Onde era um homem muito exemplar, né? Era um homem que era muito temente a Deus, certo? E mesmo com ele ser um homem tão reto e justo, ele não deixou de viver as provações, não é verdade? É o que a Bíblia nos ensina aqui. Então eu convido meus irmãos, no nome de Jesus, a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, a partir do 1º capítulo. Amém? E a pastora falou no domingo, né? Que é progressivo, não pode recuar, tem que ir à frente. Graças a Deus. Né? Amém, Jesus. Todos abriam? Amém? Vou iniciar aqui. A partir do 1º versículo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e eram também muitíssimos os seus servos a seu serviço. De maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E iam seus filhos à casa um dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, para comer e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido um turno de dias de seus banquetes, Jó os santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Eu vou dar uma parada aqui, que esses 5 primeiros versículos falam como Jó era, né? Jó era um exemplo de homem, né? Era um homem honesto, um homem reto, temente a Deus e se desviava do mal, né? Então ele fazia tudo ali que agradava o coração do Senhor, né? Tinha os seus filhos, certo? Aqui a palavra nos diz também que é uma coisa muito importante, a comunhão, né? Entre a família, entre os irmãos. E podemos ver aqui que ele tinha uma família unida, né? Onde os seus filhos sempre se reuniam, né? Preparavam o banquete, né? Para eles conversarem, se confraternizar, né? Então, Jó e sua família eram um exemplo, né? De família e daquele povo que Deus via com bons olhos. Então, aqui também nos diz que no versículo 5, nos diz que Jó, além de se preocupar com a sua vida, né, que era temente a Deus para não desagradar o coração do Senhor, ele temia também pela vida dos filhos dele, né? Então ele oferecia holocausto ali,
para pedir perdão ao Senhor se o seu filho de alguma maneira tivesse feito alguma coisa que não agradou o coração de Deus. Então assim, ele se preocupava com tudo. Ele se preocupava com tudo e sempre se desviando do mal e nunca querendo entristecer a Deus. Certo, meus irmãos? Vamos continuar aqui no versículo 6. E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Eu queria dar outra parada aqui. A gente chama a atenção aqui, onde nesse versículo 7, onde Satanás fala que ele passeia, né? Ele rodeia a terra. E a gente tem que estar vigilante a isso, pois ele é o nosso adversário, né? Ele está sempre querendo nos atacar, sempre querendo atravessar em nosso meio para nos paralisar. Então a gente tem que ser vigilante e prestar atenção, né? Para que a gente não venha cair, para que a gente não venha cair ou falhar, né? Então vamos lá, aqui no versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Ou em outra versão pode dizer: porventura teme Jó por ter razão, né? Porque tu abençoa tanto ele, já que ele era um homem tão rico, tinha tantas coisas. Aí continua falando: porventura tu cercaste de proteção a ele, a sua casa e a tudo quanto ele tem. A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema contra ti. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Eu vou dar outra parada aqui e revisar aqui esse versículo 8, onde Deus fala das boas obras de Jó, né? Ele fala aqui para o Satanás: você observaste tu, meu servo Jó, né? Então assim, Jó foi um exemplo de homem, né? E assim, a gente temos que nos posicionar como Jó se posicionou, né? Sempre agradando o coração do Senhor, não é verdade? Pois ele era muito temente e se desviava do mal. E é assim que o Senhor tem que olhar para nós. É assim que o Senhor tem que olhar lá de cima e dizer: o meu filho, viste o meu filho, o quanto ele é obediente, o quanto ele me segue, o quanto ele agrada ao meu coração. Não é verdade? A gente tem que dar essa alegria ao Senhor. O Senhor tem que olhar para nós com esse olhar, com esses olhos, e sentir que nós fazemos, né, tudo para Ele. Tudo é para Ele, em nome de Jesus Cristo. Vamos seguindo. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam. Bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Versículo 14. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pastavam junto a ele. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Tomaram os moços, feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. A partir daqui as coisas vão começar a complicar na vida de Jó. Versículo 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as tuas ovelhas e os teus moços, e só eu escapei para trazer-te a nova. 17. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando aos caldeus 3 tropas,
Deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu-lhes 4 cantos de casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Amém, meu irmão? Diante de tantos desastres aqui que aconteceu de uma só vez, né? O inimigo veio mesmo para querer destruir a vida de Jó. Diante de tanto desastre, Jó, o que foi que Jó fez? Ele não se aperreou. Ele não se desesperou, né? Porque ele tinha convicção no coração dele que tudo era com a permissão de Deus. Então, o que é que nos fala aqui no versículo 20? Então Jó se levantou, rasgou-se o seu manto, rapou sua cabeça, se lançou em terra e o adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. E o Senhor o Deus, o Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém, meu irmão? Então, assim, eu sei que nos dias de hoje é muito difícil, né? A gente permanecer assim, com essa, digamos, paciência. Por menos que aconteça assim, às vezes nas nossas vidas, a gente quer se destabilizar, a gente quer parar, né? Mas assim, eu tive meditando, às vezes não é 1%. 1% de tudo isso que aconteceu aqui na vida de Jó. E a gente já às vezes quer nos desestabelecer, às vezes já queremos parar, mas como diz a própria palavra, a gente tem que ter conhecimento e perseverar na fé. A gente tem que botar o nosso caminho na mão do Senhor e acreditar que é Ele que conduz todas as coisas. Não é verdade? Porque assim, no dia de hoje, é difícil a gente ter algo e perder, né? A gente perde um ente querido hoje em dia, o sofrimento é enorme. Imagina Jó naquele dia, perder 10 filhos de uma vez só. Não é verdade? Que dor ele não sentiu naquele dia. Não é verdade? Mas a adoração dele foi maior. Ele adorou o Senhor. Ele entregou tudo aquilo que estava acontecendo na mão do Senhor. Ele o adorou, pensando no inimigo que ele ia blasfemar contra o Senhor. Mas não. Depois de tudo que aconteceu, ele continuou adorando. Amém, meus irmãos? E o inimigo não parou por aí. Não parou por aí. Ele viu que Jó não caiu. Ele viu que Jó se permaneceu de pé e continuou atacando. Continuou atacando e foi de novo na presença do Senhor. Outra vez os filhos do Senhor foram lá, né, se apresentar ao Pai. Junto com eles, Satanás foi novamente. E o Senhor falou mais uma vez para Satanás. E fica aqui, ó, no capítulo 2, a partir do versículo 3, dando continuidade. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Isso já foi depois de tudo que aconteceu. Deus novamente fala, né? Aleluia. Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para consumir sem causa. É verdade? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, porque Satanás é astuto, ele não desiste fácil não, né? Mas em nome de Jesus ele é derrotado. Ele está debaixo dos nossos pés em nome de Jesus Cristo. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estenda a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor: eis que ele está na tua mão, porém guarda
a sua vida, né? Então, mais uma vez, Deus permitiu, né, que Satanás fosse até lá e agora tocar na saúde de Jó. Agora, o que é que a gente vê aqui? Deus às vezes permite situações em nossas vidas, se é em qualquer área da vida, para que a gente venha sair vitorioso. Se é uma enfermidade, se é uma situação que esteja acontecendo, né? Às vezes pedimos sabedoria a Deus, mas para ter sabedoria precisamos passar por alguma situação para usar a sabedoria que estamos pedindo. Não é verdade? A gente pede paciência, Senhor, eu preciso de paciência. Senhor, eu preciso de sabedoria. Então vai ter que passar pelaquela prova para ser aprovado. Não é verdade, meu irmão? E assim, o que tem após é grandioso, mas precisamos perseverar, precisamos continuar, precisamos ficar de pé, precisamos nos posicionar. Amém, meu irmão? Continuando, capítulo 2, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um pedaço de telha para raspar com ela as feridas. Assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Amém, meu irmão? Então aqui mais uma vez a gente vê o caráter de Jó, né? Se fosse qualquer outro, nessa toda situação teria desistido, né? Mas Jó ficou de pé. Como o caráter da esposa dele aqui falou. Como é que tu ainda está com esse Deus aí? Né? Tu está passando por tudo isso aí e ele não está nem aí para ti. Amaldiçoa ele e morre, né? E assim, nos dias de hoje acontece ainda isso, né? Às vezes a pessoa não tem a mesma fé, né? Às vezes está na igreja, aí as tribulações vêm, aí já é motivo de parar, de não querer mais caminhar, mas não podemos ser assim, né? A gente tem que perseverar, tem que caminhar, a gente tem que ir para frente, em nome de Jesus, né? Que a nossa salvação está nele. É em Deus que temos que confiar. Às vezes a gente colocamos a situação acima de Deus. Às vezes a gente, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver. E esquece que nós temos um Deus que é maior do que tudo. Que Ele é que pode todas as coisas. Que a gente não pode nada. Meu. Amém? E aqui, quando eu encerro aqui nesse versículo 10, aparecem 3 amigos de Jó, né? O livro de Jó é muito comprido. São 42 capítulos e durante essa semana eu estudei ele todo e tentei resumir aqui para a igreja no nome de Jesus Cristo. Então, Jó perdeu tudo, Jó perdeu os seus bens, Jó, ninguém o respeitava, os seus servos, ele perdeu uma boa parte dos seus servos, certo? Seus filhos, ele perdeu todos os seus filhos e agora ele vivia enfermo. Ele vivia com muitas feridas em seu corpo. Mas 3 amigos dele, né, ficou sabendo de tudo o que estava acontecendo e combinaram de ir até lá, né? Esses 3 amigos que de nome são Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zafá de Naamate. O que acontece? Eles combinaram de ir lá para consolar Jó, né? Para animá-lo, saber o que é que estava acontecendo. Só que chegando lá, ele viu Jó sentado e não o reconheceu, porque Jó estava mais magro, tinha raspado sua cabeça, não é verdade? E estava cheio de feridas em todo o corpo. E ali ele estava na sua mão um pedaço de telha se raspando, tentando tirar aquelas feridas. Avistando isso de longe, seus 3 amigos começaram também a chorar. Começaram a chorar e em consagração também rasgaram suas vestes e colocaram pó em sua cabeça, né? E chegaram perto de Jó ali, eles ficaram perto, Jó sentado, e eles ficaram em frente, tipo fez uma roda. Só que era de costume naquele tempo
quem estivesse sofrendo, quem chegasse após, tinha que esperar ele primeiro se pronunciar, né? Ele tinha que primeiro se pronunciar. Os amigos ficou esperando Jó se pronunciar para depois ele fazer uso da palavra. E eu sei que nessa espera foram 7 dias e 7 noites que eles ficaram sentados ali, sem Jó se pronunciar nada. Que foi daí, depois desse 7º dia, que Jó começou a falar, se lamentar, né? Ele se lamentou, falou de tudo o que estava acontecendo, certo? Esses 3 amigos dele eram amigos íntimos, onde sempre eles estavam, no momento que Jó fazia as festas na sua casa, eles vinham, né? Eles eram convidados. Só que o seguinte, nessa vinda desses amigos de Jó, teve erros e acertos, né? Teve a situação que ele fez bem de ter ido lá para consolar, só que chegando lá, não foi bom o consolo que eles falaram, né? Eles começaram a perguntar a Jó do que estava acontecendo e não usou a sabedoria divina para querer aconselhar Jó. O que aconteceu? Eles usaram a sabedoria do homem, né? Como começaram a acusar Jó, falar que tudo aquilo que ele estava vivendo foi por alguma coisa que ele tinha feito. Só que nós vemos aqui que Jó era um homem reto, era um homem que temia Deus e era um homem que vivia na vontade do Senhor, não é verdade? E aí entrou um grande debate entre eles. Jó falava, seu amigo falava, no caso eram 3, aí ele falava com Jó, Jó rebatia, Bildade falava, Jó respondia novamente, Zafar falava, Jó respondia novamente, e assim ficou. Aqui é quase a metade do capítulo todo, ele nesses debates. Eles querendo acusar Jó de alguma coisa que Jó poderia ter feito, porque dizia a eles que nenhum fiel, se você era tão fiel, por que está passando por isso? Se você está passando por isso, alguma coisa você fez, né? E Jó, como nós já sabemos, sempre foi aquele cara fiel ao Senhor. Mas teve uma situação que Jó, de tanto se defender, né, ele quis se pôr tão fiel, né, que ele teve um erro que ele cometeu por querer de tanto se justificar. Não, mas eu sou fiel, eu sou limpo, né, eu nunca fiz nada. E assim, ele tipo quis se exaltar. E assim, o que a gente tem que entender, que a gente não pode se julgar, né? Isso. Vamos, pastor? Isso, a gente não pode se orgulhar. Esse momento foi o momento onde Jó errou, né? Ele quis se auto-orgulhar. E quem tem que fazer essa percepção é o Senhor, né? É o Senhor que tem que nos olhar e dizer, não, aquele meu filho é reto. Aquele meu filho, né? Ele faz a minha vontade, não é verdade? Então teve esses pontos nessa conversa, onde Jó, tentando tanto se defender, que ele acabou errando nesse ponto, e os seus amigos querendo lhe acusar de algo que ele tinha feito, mas que ele não fez, não é verdade? Aí é onde aparece o 4º amigo, né? O 4º amigo de nome Eliú. Era um jovem, né? Era um jovem de bastante sabedoria, e ali ele começou a escutar eles conversando. Os 4 conversando. E ele escutou todo o debate. Mas, como de costume também naquela época, ele ficou aguardando um momento para entrar na conversa. Porque naquela época, quando se tinha alguém mais velho conversando, os mais novos teriam que esperar a oportunidade de entrar na conversa. Então, depois de muito assunto que eles ficaram, a conversa ali cessou. Aí foi onde Eliú entrou e repreendeu eles. Falou onde os 3 amigos de Jó estavam errando e falou também onde Jó errou, né? Então eles tinham errado. Aí tem aqui, eu separei aqui uma parte das palavras de Eliú, onde ele mostrou onde estava o erro deles ali. Fica no capítulo 32. Capítulo 32. Amém? Fala assim:
Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó. A conversa cessou. Porque era justo aos seus próprios olhos, né? E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel e Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. Foi o que eu estava falando antes, né? No debate onde eles estavam, o debate que ele estava tendo ali, os amigos de Jó queriam arrancar alguma coisa dele, como se ele estivesse culpado de tudo aquilo que ele estava passando, e Jó, né? Por ter falado que era justo, né? Como eu tinha falado aqui, que ele auto se justificar. E Eliú entrou nesse momento e falou isso. Aí vamos aqui agora para o capítulo 33, versículo 8. E ele aqui fala, né? A parte onde Jó errou naquele momento, de tanto ele se justificar e acabou errando. Aqui, capítulo 33, versículo 8. Na verdade, ele aqui está falando com Jó. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos. Eu ouvi a voz das tuas palavras e dizia: limpo estou, sem transgressão, puro sou, e não tenho culpa. Eis que procurava pretexto contra mim e me considerava como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisto te respondo: não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Amém, meu irmão? Então, a gente não pode se elogiar. Quem tem que nos ver é o Senhor, as nossas boas obras. Aqui, no momento dele estar justificando tudo o que ele fez, o que ele deixou de fazer, ele acabou errando nessa parte. Amém, meus irmãos? E aqui, depois dessa conversa entre eles, Deus começa a falar com Jó através do redemoinho. Ele começa a fazer perguntas, ele começa a falar com Jó, né? E a gente vai ver ali no capítulo 42. Amém? No capítulo 42, onde Deus começa a falar com Jó, e dessa vez ele viu onde ele errou, ali no momento de conversa, e Deus fala com ele. E aqui no capítulo 42 diz assim, a partir do 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não entendia. Escuta-me, pois, eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás, como o ouvir dos meus ouvidos o ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Amém, irmão? Então, com tudo aquilo, Jó entendeu. Ele viu onde errou e ele disse que a partir de agora, né, ele vai conversar com o Senhor, ele vai perguntar ao Senhor, né, como ele deve agir antes de tudo isso. Amém. Versículo 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Versículo 7. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele: faz. E o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Amém? Então, teve momentos ali daquela conversa que esses amigos de Jó falou que Deus era quem estava fazendo tudo aquilo com ele. Era Deus que estava amaldiçoando. Mas que a gente vimos que não foi bem assim. Deus colocou Jó em prova para que ele recebesse algo maior, né? E ele sabia que ele era temente, ele era um servo reto. Amém, meus irmãos?
Então aqui no versículo 8, tomai, pois, olha só que Deus manda esses 3 amigos de Jó fazer, porque também eram pessoas estabilizadas, eram pessoas ricas, né? Versículo 8, tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deverás a ele aceitarem, porque deverás a ele aceitarem, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então aqui o Senhor pede, né, que eles encontrem com Jó e que Jó aceite orar por eles, né, de forma de pedir perdão, não é isso? Amém? No versículo 9, então foram Elifaz e o Temanita, Bildade, o Suíta e Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou a oração de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó possuía antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quantos dantes lhe conheceram e comeram com ele pão em sua casa. Se condoeram dele e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Versículo 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Querem-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhe deu a herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de Deus. Amém, meu irmão? Então, glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. E vimos aqui o caráter de Jó. Em nenhum momento ele desistiu. Em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Ele perseverou, continuou fiel, e graças ao nosso Deus Pai, ele foi recompensado. Né? No final, Deus restituiu tudo o que ele havia perdido 10 vezes mais. Não é verdade? Então, assim, que nos dias de hoje nós possamos ter o dobro, isso. Ele foi abençoado o dobro, amém? E que no dia de hoje que a gente tenha essa sabedoria, né? Que às vezes a dificuldade vem, mas é para nos ensinar. Era para que a gente venha colher lá na frente, que a gente venha perseverar na fé, que a gente venha, né? E às vezes até para criar mais intimidade com o Senhor, que foi o que aconteceu aqui, né? Porque Deus falou com Jó, e a partir do momento que Deus falou com ele, ali ele falou: Senhor, a partir de hoje, eu não farei nada antes de conversar com o Senhor e perguntar. E ali, né, Deus foi abençoado, Jó foi abençoado, né? E eu glorifico a Deus por tudo, né? Agradeço todas as coisas, pois é fiel a Deus para fazer todas elas. Amém? E agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, né? E que a igreja possa ter recebido o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.